Olá, alunos! Então, vamos para a nossa 13ª semana. Esta semana a gente vai aprender sobre ângulos, né? Primeiro, o que é um ângulo? Ângulo é a abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Então, aqui, ó, a gente tem a primeira semirreta e a segunda semirreta, né? E elas partem do mesmo ponto. Que ponto é esse? É o ponto O, né? Que a gente chama de vértice. Cada semirreta dessas a gente chama de lado do ângulo, né? E esse aqui, que está em vermelho, né? Isso aqui é a minha abertura, né? É o que a gente chama de ângulo. Ok? Como dar nome ao ângulo? Então, como que a gente vai chamar este ângulo, né? A gente tem duas formas de chamar este ângulo. A gente vai pegar, ó, tá vendo? Tem um ponto aqui e o vértice, né? Que é outro ponto. Então, a gente vai chamar por esse nome, né? Seguindo um dos lados, pode começar com B ou com A, tanto faz. Só que o vértice, ele tem que estar no meio. Então, aqui, ó, que ângulo é esse? É o ângulo AOB. E aí, em cima do vértice, né, em cima da letra do meio, tem um acento circunflexo. E essas letras, né, lembrando que a gente já viu na aula de ponto, essas letras sempre em maiúsculo, tá bom? Então, esse aqui é o ângulo AOB. Qual é a outra maneira da gente chamar? A gente dá o nome disso aqui, desse ângulo, de uma letra minúscula, igual aqui, ó, Azinho, né? Podia ser Bzinho, podia ser Xzinho. Então, essa é a outra maneira de dar nome ao ângulo. Bom, e aí? O que são ângulos? Você já viu eles no seu dia a dia? Você já viu eles no seu dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente tem um carro, a gente tem vários ângulos, né? Basta a gente olhar aqui, ó, o ângulo que a porta faz, o ângulo que a janela faz com a porta e várias outras coisas. Aqui a gente tem um relógio, né? Você pode perceber aqui, ó, o ângulo entre os ponteiros, ó, eles partem da mesma origem e aí aqui a gente tem os lados do ângulo. Então a gente tem o ângulo formado pelos ponteiros do relógio. Uma outra coisa, quando um lutador de karatê, ele vai dar um golpe, ó, ele foi dar um golpe com a perna, tá vendo? Ele formou um ângulo entre as pernas, cada perna é um lado e o ângulo é a abertura entre as pernas. A bicicleta, na bicicleta a gente tem aqui, ó, o ângulo formado pelos esquadros, ó, é um ângulo, certo? Aqui, ó, outro ângulo formado, ó, o ângulo é a abertura, né, entre dois lados. Então, aqui a gente tem um ferro, aqui a gente tem outro ferro, a abertura entre eles a gente chama de ângulo. E aqui o quadro da sala de aula, né, que também é o ângulo que você pode ver na parede da sua casa. Aqui a gente tem um quadro da sala de aula e olha, aqui a gente tem um lado e aqui a gente tem outro lado. E entre esses dois lados tem uma abertura, né? Que é a altura e a base do quadro. E aí, essa abertura aqui, né? A gente chama de ângulo, ok? Medidas dos ângulos. A abertura de um ângulo, ela pode ser medida, né? A gente vai conseguir medir essa abertura. Essa abertura, ela começou a ser medida através do transferidor, ok? E se ela pode ser medida, se essa abertura ela pode ser medida, então ela é uma grandeza, tá? E qual é a principal unidade de medida, né? Por exemplo, quando a gente quer medir uma distância, a gente mede em centímetro, a gente mede em metro, a gente mede em quilômetro, né? A gente quer medir o tamanho de alguma coisa, quer medir a sua altura. E aí, qual é a unidade de medida agora dos ângulos? Os ângulos a gente mede em grau, tá? Essa é a principal unidade de medida, beleza? Então, o grau ele é representado, né, por essa bolinha. É parecido com o grau da temperatura, né? Mas são coisas diferentes. Tem o grau do ângulo e o grau da temperatura, mas a bolinha que representa os dois é a mesma. Mas não são as mesmas unidades de medidas, ok? Classificação dos ângulos. Analisando as medidas e as aberturas dos ângulos, o que você pode observar? Como devemos chamar cada um dos diferentes tipos de ângulo? Então, olha aqui, só que a gente tem 3 tipos de ângulo, olha. A gente tem esse ângulo aqui que é menorzinho, esse ângulo aqui que é mais aberto, né? Vamos descobrir como que a gente deve chamar esses ângulos. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem o ângulo reto. Qual é o ângulo reto? É o ângulo que mede 90 graus, né? Ou seja, a gente tem, ó, uma na vertical e uma na horizontal, tá vendo? Tá certinho, como se fosse lá o quadro, né? O canto do quadro, ele mede 90 graus. A gente pudesse formar um quadrado, ó. Tá vendo? Com, né? Aqui é o meu vértice e aí a gente pode formar esse quadrado.
O ângulo raso. Qual é o ângulo raso? O ângulo raso é esse ângulo aqui de meia volta, né? Ele mede 180 graus. Você vai pegar aqui, ó, você traça uma linha, né? Você tem uma linha reta e aí o ângulo dessa linha reta é de 180, beleza? O ângulo agudo. Qual é o ângulo agudo? O ângulo agudo é o ângulo que é menor que 90. A gente viu que 90 é o ângulo reto. Então, o ângulo menor que ele, que é esse ângulo menorzinho, ele é um ângulo agudo, né? Esse caso aqui ele está medindo 40 graus. E o ângulo obtuso? O ângulo agudo a gente viu que é o menor que 90. O ângulo obtuso é o que é maior que 90, mas toma cuidado, ele tem que ser menor que 180. Então, ele está entre 90 e 180. Então, vou botar aqui um exemplo, né, o 110. Outro exemplo seria o 130, 125, 123, 143, 148. Né? A gente tem vários ângulos entre 90 e 180, ok? Agora, a gente vai para alguns exemplos, né? E nesses exemplos aqui, a gente vai descobrir quanto que vale esse Ezinho, né? Quanto que valem essas letras. Como que a gente vai descobrir isso? Bom, olha esse ângulo aqui, todo formado. Se a gente fizer, né, desenhar daqui até o final, então vamos desenhar. A gente tem um ângulo o quê? Um ângulo de meia volta. E esse ângulo de meia volta a gente chama ele de ângulo raso. Então aqui a gente tem um ângulo raso, ok? Essa não é a resposta, tá? Isso aqui só estou escrevendo para a gente lembrar. E o ângulo raso ele mede quanto? Ele mede 180 graus. Beleza, então esse ângulo aqui todo vai medir 180, certo? A gente já tem um pedacinho aqui, né? Ou melhor, um pedação, né? Que mede 135. Vou pintar aqui de vermelho, ó. Esse pedaço aqui mede 135. Quanto que vai medir esse outro pedaço aqui, que agora eu vou pintar de verde? Quanto que vai medir esse pedaço? O que falta para 180? O que falta 135 para chegar a 180? Qual é a continha que a gente faz de uma coisa para chegar a outra, né? Quando a gente quer saber o que falta, é a conta de menos, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 180 menos 135. Então, vai ser 0, não dá para tirar 5, a gente vai pedir emprestado, aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 10. 10 tira 5, 5. 7 tira 3, 4. 1 tira 1, 0. Então, isso aqui, né? Quanto que vai medir esse Ezinho? Quanto que vai medir esse pedaço verde? Isso aqui vai medir 45 graus. Lembrando, né? Não precisa colocar o 0 que está na frente. E não esquecer da unidade de medida, que é o grau. Ok? Letra B. Então, agora a gente quer descobrir aqui o Czinho, né? Olha, ele mesmo já mostra pra gente que esse ângulo aqui é um ângulo o quê? É um ângulo reto, ó, tá vendo? Ele fez o quadradinho e botou o pontinho, né? Quando é um ângulo reto, a gente faz assim, né? Vou até voltar aqui pra gente rever, ó. A gente fecha o quadrado, né? E bota um ponto no meio. Isso significa que é um ângulo reto. Então, isso aqui é um ângulo reto. Então, ele mede quanto? Ele mede 90 graus. Então, isso tudo aqui mede 90 graus, certo? A gente já tem aqui quanto? Ó, vou pintar de azul. Esse pedaço aqui já é 72. Então, quanto que vai ser esse pedaço? Quanto falta para 90, novamente. Quando a gente está falando de quanto falta, a gente fala na conta de menos. Então, esse pedaço aqui que está em vermelho vai ser o quê? 90 menos 72. 0 não dá para tirar 2, vou pegar emprestado. Aqui vira 8 e aqui vira 10. 10 tira 2, 8. 8 tira 7, 1. Então, quanto que mede esse ângulo aqui que ele chamou de Czinho, né? 18 graus, ok? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente se encontra no chat. Um beijo e até a próxima aula.